Olá! Bem-vindo ao canal Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada em busca da liberdade financeira. Clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos ajude a crescer. Onde que é melhor investir sua grana? No Tesouro Direto ou num CDB? Para começar, tem basicamente três situações. Se você quer um investimento com liquidez diária, por exemplo, para sua reserva de emergência, que você pode ou precisa sacar a qualquer momento, e aí serve o Tesouro Selic, e do outro lado tem um CDB, como por exemplo os que rendem 100% do CDI, 110% do CDI, como é o caso das caixinhas do Nubank ou até o CDB do Sofisa. Qual dos dois que é melhor? Tem outra situação que você pode querer ficar até o vencimento, que você não precisa da liquidez diária, e aí você quer saber qual opção rende mais, porque perde a liquidez diária, tem que ter um rendimento melhor. Tesouro Direto tem vários outros investimentos, vou mostrar aqui, ó. Tem o Tesouro Pré-fixado 2027, 2031, tem também os Tesouros IPCA que vai pro do 2029 até o 2045, 2055, e os CDBs também tem opção com vários vencimentos diferentes também pré-fixados e atrelados ao IPCA. E tem ainda que gosta de dar uma pimentada no risco e quer fazer, por exemplo, um trade com esses investimentos, em vez de ficar até o vencimento, vende antes, porque dá pra você ter um retorno de 30, 50% ao ano, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Começando pelos investimentos com liquidez diária, entre Tesouro e CDB. Por exemplo, se você for montar sua reserva de emergência, você precisa ter uma aplicação que tenha a possibilidade de você sacar a qualquer momento, que é a tal da liquidez diária, precisa ser um investimento seguro e previsibilidade da rentabilidade, né? Que só vai render pra cima pra você não sacar no momento em que tá em queda. Uma ação, por exemplo, não serve pra isso. Bem rapidinho, que no assunto do vídeo, a reserva de emergência diz que você tem que ter entre 3 e 12 meses seus gastos mensais médios. Então, aqui na minha planilha de cálculos de reserva de emergência, vamos supor que você gasta em média 3 mil por mês. Ele já te mostra uma reserva de emergência de 3 meses. Seria equivalente a 9 mil reais desse tipo de investimento de um ano de 36 mil. Tem pra todos os gostos, né? Eu prefiro uma reserva ao redor de um ano, porque meu trabalho varia muito, tanto que eu recebo, às vezes eu não recebo nada, às vezes eu recebo muito, então eu gosto de ter uma reserva mais gordinha, mas também você não precisa arrancar os cabelos, tá? Começou numa reserva de uma semana, um mês, já faz muita diferença na sua autonomia financeira. No Tesouro Direto, o que a gente tem para esse propósito é o Tesouro Selic, que tem a opção do 2027 e o 2029. Os investimentos estão oscilando, investimentos mínimos aí na casa de R$150. Apesar de ter a data de vencimento aqui, 1 de março de 27, 1 de março de 2029, você pode sacar antes, a qualquer momento, é garantido o resgate, você não vai ter prejuízo no caso do resgate antecipado antes do vencimento e não precisa sacar tudo de uma vez, pode sacar só o valor que você quiser. Aqui ele vai render Selic, que é o nível da Selic vigente atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo tá na casa dos 10% ao ano, mais esse pequeno bonuzinho por ano, que é um bonuzinho um pouquinho maior no Tesouro Selic 2029. A hora que você investe no Tesouro Selic ou qualquer aplicação do Tesouro, você tá emprestando seu dinheiro pro Tesouro, né? Pro governo. O Tesouro é a caixa registradora do governo, né? Que ele paga e recebe. Então, investindo nisso, você tá ajudando a financiar obras de infraestrutura, reformas de escolas e assim por diante. No CDB, a lógica é muito parecida, só que você tá emprestando seu dinheiro pra um banco, que aí ele reempresta pra outra pessoa cobrando bem mais caro. E as rentabilidades para esses propósitos a gente já vai ver que são relativamente parecidas. Só que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Você sabia disso? É mais seguro, inclusive, do que a poupança. Eu vou fazer uma simulação aqui pra gente dar uma olhada. Mesmo rendendo bem mais do que ela. Os CDBs, em contrapartida, são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil reais. Significa que se você comprou um CDB do Banco Inter, por exemplo, emitido pelo Banco Inter, e o Banco Inter foi à falência, o Fundo Garantidor de Crédito te devolve toda a sua grana limitada a 250 mil reais. Tem um teto de R$1 milhão por CPF, né? Tanto os CDBs como os títulos do Tesouro, eles são D+1. Então, você pediu o resgate hoje, ele vai cair na grana da corretora que você usou pra fazer o investimento no próximo dia útil. A única exceção é o RDB do Nubank, pelo menos que eu conheço hoje, né? Os CDBs, eles também têm essa liquidez de dia útil +1, né? Pediu hoje, ele pode cair até no próximo dia útil. Se você pedir de manhã cedinho, cai no mesmo dia, né? Na caixinha do Nubank tem um RDB de liquidez imediata, que tem o de liquidez diária e imediata. No dia imediata, cara, a liquidez é imediata mesmo. Pediu, já tá a grana ali, ó, disponível pra você fazer um Pix ou passar o cartão. Vamos fazer uma simulação, então? Se eu clicar aqui no Tesouro Selic, simular investimento, vamos supor que você quer investir R$500 por mês, mas no site aqui de simulação do Tesouro, você consegue colocar o valor que você quiser, demorou? Você já consegue ver que de 15 em 15 você teria aplicado até a data de vencimento, que é a limite aqui da simulação, R$28 mil, só que você teria no fim 34.600, tem que pagar imposto de renda só sobre o que rendeu, a taxinha do Tesouro, e você vai ter um valor líquido de 33.500. Você aplicou 28, saca 33.500. E já dá pra ver a rentabilidade do CDB. Só que o Tesouro é meio sacana aqui na rentabilidade do CDB e coloca 82%. Vamos colocar 100% e aplicar novos parâmetros pra ver qual vai render mais. Você vai ver que é muito parecido. E aqui, ó, 33.700 em termos líquidos, né? Já descontando imposto no Tesouro Selic 2029. 33.697 num CDB, também em termos líquidos, vencendo na mesma data. Tem investimento para reserva de emergência com liquidez diária que rende mais do que isso. Alguns chegando a 110% do CDI, o que é mais do que 100% que eu coloquei no CDB. Bora fazer essa simulação aí? Eu sou o César Esperandio, esse é o Economica, a tradução dos investimentos, é que eu falo de liberdade financeira e vida simples. Então você tá moscando se você ainda não clicou no botão de se inscrever aqui embaixo, que tem vídeo todo dia. Só fazer direto
Direto é um dos bancos que tem esses CDBs com liquidez diária que rende 110% CDI, nos mesmos termos, né? Proteção do FGC, pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, sempre rende pra cima, como Tesouro Selic no CDB de 100%, e rende mais do que essas duas opções que eu fiz a simulação. Além disso, também tem o CDB do Daicoval, também rende 110% do CDI com liquidez diária. Os dois, inclusive, tem a promoção no formato Indique e Ganhe. Nenhum dos dois é parceiro aqui do canal, e funciona da seguinte maneira: você abre conta lá, você ganha um link, você manda pros seus amigos, cada amigo que abre conta, tanto seu amigo como você ganha dinheiro. No caso do Sofis, acho que é 50 pra cada um, sem limite de amigos. No do Daicoval é 100 pro seu amigo, 200 pra você, só que o investimento necessário pra participar dessa promoção no Daicoval é maior. Os dois links que eu tenho aqui estão na descrição, dá uma olhada que tem as regras de como participa se você ficou interessado. Dá inclusive pra eu refazer essa simulação com 110% do CDI. Se eu aplicar os novos parâmetros, a gente vai ver, ó, que o CDB passou a render mais do que o Tesouro Selic. Daria 34.899, 34.900 no CDB de 110 contra 34.300 aí no Tesouro Selic. Se você quiser fazer conta para outros prazos, tem essa outra calculadora que eu uso bastante. Se eu colocar os mesmos R$500 aqui, eu consigo fazer a simulação de juros compostos para quanto tempo eu quiser. Por exemplo, 10 anos de investimentos em pós-fixado numa rentabilidade de 110%. Manda calcular aqui, você vai ver quanto que vai render no fim. Você teria investido ao longo de 10 anos os 60.500 aqui, porque você não consegue fazer essa simulação de Tesouro Selic, né? Porque tem a data de vencimento certinho de cada título, que é o limite. Você teria recebido em juros 48.700. Investe 60, recebe praticamente 50 de retorno. E depois de descontar o imposto de renda, que vai ser de 7.300 reais, você ainda vai ter 101 mil. Então você investe 60 e tem 40, 41, 42 aí, livre no bolso, pra você usar como você quiser. Eu tenho conta aberta no Sofisa Direto para mostrar como é que é a plataforma dos caras e se vale mesmo a pena investir no CDB deles de 110%, até porque eles têm outras aplicações e a Selic tá numa tendência de queda, né? Ela estacionou meio alto, mas ela tá numa tendência de queda. Será que ainda vale a pena investir nisso? É o que eu falei nesse vídeo aqui em cima e o link também tá aqui na descrição. Faz parte de uma playlist que eu abro, conto em vários bancos e corretoras para mostrar como é que funciona, quais são os investimentos que eles têm. Vale a pena ver. O que é o melhor nesse caso? Tesouro Direto ou CDB? O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil e ele tem uma lombada para resgate que eu acho que pode ser interessante para alguns casos. Essa lombada é o seguinte: se você quiser fazer o resgate, você tem que entrar na conta da corretora, solicitar o resgate. Ela cai no mesmo dia ou no próximo dia útil na conta da corretora. Aí você vai lá e faz um Pix para sua conta corrente e usa a sua grana. Pra gente que é mais impulsiva nas compras, ou mesmo eu, às vezes eu quero ir lá, pô, tô a fim de comprar um negócio e minha grana de reserva de emergência tá toda investida no Tesouro Selic. Essa lombadinha que pode demorar até um dia útil para você ter a sua grana na mão e pagar o que você tá querendo comprar, pode te fazer repensar se aquele gasto é mesmo necessário, né? A prática não faz muita diferença se você vai pro Tesouro Selic ou pro CDB, porque os CDBs têm a proteção do FGC. O que eu diria é que se você vai deixar sua reserva de emergência só em CDBs, eu diversificaria em pelo menos mais um banco, mais uma instituição financeira diferente. Porque apesar da proteção do FGC trazer muita segurança, o FGC ele pode demorar 1, 2, até 3 meses, o que não é muito comum, normalmente é um mês só, pra devolver a sua grana. E se você precisa dessa grana nesse meio tempo e toda a sua reserva de emergência tá num banco que foi à falência? É improvável disso acontecer se você investir em bancos consolidados, como Sofisa, Nubank, etc. Só que eu diversificaria em dois, né? No Tesouro Selic você não vai correr esse risco, que é o investimento mais seguro do Brasil. E no CDB você encontra como vantagem uma rentabilidade potencialmente um pouquinho maior, como do exemplo que a gente fez as contas aqui. Eu, pessoalmente, deixo minha reserva de emergência muito mais no Tesouro Selic, uma partezinha tá realmente no CDB do Sofisa que rende um pouco mais, e outra parte eu deixo na RDB de liquidez imediata, que é aquela que, pô, precisei, sem mais nem menos, madrugadão, é de lá que eu vou tirar, porque no resto vai demorar um dia útil, inclusive no CDB da Sofisa. O outro cenário é você não precisar da liquidez diária, porque sua reserva de emergência já tá em dia e você pode ficar até o fim do vencimento. Aí você já tem outras opções, como é o caso do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA, que também tem seus correspondentes nos CDBs. CDBs pré-fixados e CDBs atrelados ao IPCA. O pré-fixado é aquele que você sabe que ficando até o fim do vencimento, o Tesouro pré-fixado 2027, por exemplo, se você ficar até 1 de janeiro de 2027, você vai ter a rentabilidade igualzinha de 12,10% todo santo ano, de modo que você consegue, se você fizer a simulação aqui, você sabe direitinho quanto que você vai resgatar lá no fim. Por exemplo, tem uma simulação aqui de um valor único de 100 mil reais. Pô, tenho 100 mil reais e quero deixar tudo aqui. Legal diversificar, né? Mas é só pra fazer as contas. Você sabe perfeitamente que você vai resgatar 127.195,63 centavos. Não é que essa simulação tá certa, do Tesouro Selic tá errada, só que a do Tesouro Selic ela faz uma projeção de quanto vai estar a Selic, né? Se a Selic sobe, rende um pouco mais, se a Selic cai, continua rendendo positivamente, só que um pouquinho abaixo. Aqui não, contratou é a rentabilidade que você vai ter sem tirar nem pôr, de modo que você sabe o valor exato que você vai resgatar no fim. No Tesouro IPCA é um mix das duas coisas, né? O Tesouro IPCA é um título que garante rentabilidade, isso vale para os CDBs atrelados ao IPCA também, rentabilidade sempre acima da inflação, porque o IPCA é a medida de inflação oficial do Brasil, e aí ele vai te pagar a inflação acumulada no ano, mais um bônus que, enquanto eu tô gravando esse vídeo, valeu
nossa senhora, tá alta pra ninguém botar defeito. IPCA mais 6,65% ao ano. Então se eu simular um investimento aqui, vou fazer os mesmos 100 mil reais e peguei o título mais longo que tem aqui. Eu vou ter lá no fim 632.447,32. É esse valor exato que eu vou sacar? Não, porque aqui ele tá levando em conta a projeção de inflação daqui até 2045. É a melhor informação pra fazer essa conta que a gente tem hoje em dia, só que não vai ser precisamente isso, né? Então você sabe que você vai receber aquele bônus de 6,60 e pouco acima do IPCA, que é o componente pré-fixado, e o componente pós-fixado, que é o IPCA, vai depender de quanto for a inflação no futuro. Entre os dois, falando só de tesouro, não tem o melhor, né? Tem muita gente que me pergunta, fala, pô César, mas o que rende mais? O tesouro IPCA, IPCA mais 6 e pouco, ou o pré-fixado a 12,65? Cara, depende, né? Se a inflação for de 3%, esse aqui vai render 9,65, percebe? Então, o tesouro pré-fixado 2031 renderia mais, 12,65. Só se a inflação for de 10% no ano. Esse aqui seria os 10 mais 6,65, 16,7% de rentabilidade, enquanto o pré-fixado 12,65. Como a gente não tem certeza do futuro, eu gosto de diversificar em ambos. No tesouro direto, qualquer investimento tem liquidez diária, tá? Só que só o Tesouro Selic garante que resgatando antes do fim do vencimento você não tem prejuízo. Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA pode dar prejuízo no resgate antecipado. Para ver os CDBs desse tipo, eu gosto de entrar aqui no app Renda Fixa. É um site que ele compila praticamente todos os investimentos de renda fixa, como CDBs, LCs, LCAs e o próprio Tesouro, disponíveis em várias corretoras diferentes. Então vamos dar uma olhada só em CDBs atrelados ao IPCA e vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, CDB do Banco Pan tá rendendo IPCA mais 8,5% ao ano. Tudo bem que vence em 138 dias, mas é uma rentabilidade para ninguém botar defeito. Se a gente lembrar aqui, ó, a gente viu que o Tesouro IPCA tá rendendo IPCA mais 6,5%, 6,6% ao ano e é uma rentabilidade para ninguém botar defeito. No CDB você encontra a rentabilidade maior, 8,5%, IPCA mais 7,75%, já para um prazo bem mais razoável, que você tem a possibilidade de deixar mais tempo sua grana rendendo. E a mesma coisa vale para os pré-fixados, viu? CDBs, eles têm que render mais do que os seus pares no Tesouro Direto. Ó, enquanto os pré-fixados estão rendendo aí na casa dos 12, 12,5%, isso lá no Tesouro, no CDB você encontra 14,94% a 1.080 dias, que já é um prazo razoável, 14,85% pré-fixado para quase 3 mil dias de investimento. E qual que é o melhor para quem pode ficar um tempo maior investido e não precisa da liquidez diária? Os CDBs ou os investimentos do Tesouro Direto pré-fixado e IPCA? O melhor mesmo é você deixar o like aqui embaixo. Já assistiu tudo isso de vídeo e ainda não deixou o like? Pelo amor, hein? O lance é que os CDBs eles rendem mais. Como você não precisa de liquidez diária nessa hipótese, talvez valha a pena você aproveitar para dar um turbo na sua rentabilidade. Por outro lado, o Tesouro Direto ele tem opções com vencimentos bem mais longos. A gente até viu aqui CDBs que vão vencer em 7, 8 anos, só que não tem opção muito mais longa do que essa. No Tesouro a gente tem Tesouro IPCA até 2045, até 2055, mas aí tem juros semestrais, que é outro assunto, eu não gosto muito desse tipo de aplicação. E aí você tem a oportunidade de fazer a bola de neve trabalhar muito mais a seu favor. Isso porque a cada vencimento que acontece há o resgate automático e nessa hora, só nessa hora do resgate, seja ele do fim do vencimento ou que você faz um resgate antecipado, você paga imposto de renda. Enquanto você investe no Tesouro IPCA 2045, por exemplo, não tem pagamento de imposto de renda enquanto você não faz um resgate antecipado ou chega o vencimento obrigatório. Todo esse tempo sem pagar imposto de renda é esse imposto não pago gerando novas rentabilidades, sacou? Isso poderia dizer que o título mais longo é o melhor? Pô, nessa ótica sim, só que eu não botaria toda a minha grana, por exemplo, no Tesouro IPCA 2045, porque a gente pode precisar da grana antes e aí você pode resgatar num momento que tá desfavorável, né? Porque o Tesouro IPCA aí pré-fixado eu já falei que você pode resgatar antes, mas pode ter prejuízo. O outro cenário é quem quer lucrar muito mais do que esses 14, 13%, IPCA mais 6, IPCA mais 7 que a gente vê entre CDBs e Tesouro Direto, que é a tal da marcação a mercado. Funciona basicamente o seguinte, vamos supor que você investiu hoje no Tesouro IPCA 2045, ele tá IPCA mais 6,53. Se eu rolar um pouquinho aqui para baixo, eu vou clicar aqui em histórico de preços e taxas. Se eu investir, escolho de novo o IPCA 2045, dá para ver todos os investimentos. E aí se eu clicar aqui em todos os anos, olha que interessante, um negócio que talvez você não tinha reparado. Seu histórico de rentabilidade de IPCA mais 2,87 aqui em 4 de novembro de 2019, IPCA mais 4,73 em maio de 2020, chegou a IPCA mais 6,53 em março de 2023 e de novo agora em IPCA mais 6,53 agora, né? No começo na data de gravação desse vídeo. Vamos supor que você investiu aqui em 4 de novembro de 2019 a 2,87, você precisa, no IPCA 2045, precisa resgatar hoje a 6,53. Esse seu título, você vai ter que na prática vender para outra pessoa, né? O Tesouro garante a recompra, mas na prática tem uma pessoa que vai comprar essa aplicação de você que promete uma rentabilidade de IPCA mais 2,87. Por que alguém ia comprar de você, sendo que o Tesouro hoje está oferecendo esse mesmo investimento a IPCA mais 6,53? É por isso que ao longo do tempo existe uma precificação
do seu título, da sua aplicação, que varia conforme a sua aplicação inicial e a rentabilidade contratada naquela ocasião, e a atual. Se a atual tá valendo, tá prometendo rentabilidade bem maior, você vai ter que desvalorizar o quanto esse seu título vale para que haja um comprador interessado por ela. Mesmo que o Tesouro compre de você, ele vai te implicar aí um prejuízo na sua rentabilidade esperada. O lance é que essa marcação a mercado, que é o nome dado para isso, né, do resgate antecipado no Tesouro Direto, que pode dar um prejuízo, no caso do resgate, também pode dar um lucro muito maior do que o esperado. Eu já mostrei isso em outro vídeo, que pode chegar a 30% de rentabilidade no ano, até 50% de rentabilidade no ano, que é muito mais do que o que você está contratando de IPCA mais 6 ou até dos pré-fixados rendendo 11, 12, 12,5% ao ano, e mais até do que os CDBs, que estão rendendo mais do que o Tesouro. Só que nos CDBs não existe a marcação a mercado. O lance é que o CDB, se ele não tem a liquidez diária e você quiser resgatar antes do vencimento, tem duas coisas que podem acontecer. Você não encontrar um comprador, que na prática vai ser a corretora que vai buscar esse comprador para você, a corretora que você usou para fazer o investimento, ou a corretora até encontra um comprador, mas talvez ele não esteja tão disposto a pagar um preço justo para você por aquele seu título, mesmo considerando uma marcação a mercado. E a corretora, ela cobra por esse esforço de correr atrás de um comprador do CDB para você. Não é que nem o Tesouro que garante a recompra do seu título, independente se ele encontrar um comprador ou não. Na prática, você vai ter prejuízo se quiser resgatar o CDB antes do vencimento, se ele não tem a característica de liquidez diária, tá? Talvez você nem consiga vender ele. Então, se você quer essa possibilidade de ter lucros exorbitantes, sabendo que você também pode ter prejuízo, não dá pra fazer isso com o CDB. O CDB é pra ficar até o fim do vencimento se ele não tiver liquidez diária. Agora, entre Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA, que os dois dá pra fazer a marcação ao mercado, sabendo da possibilidade de risco, eu vi um estudo da Ambima que chama IDKA. Ela, pra saber qual que tem mais possibilidade de você ter lucro com a marcação ao mercado, né? Então, se você olhar, os vencimentos dos tesouros pré-fixados e Tesouro IPCA, pra gente saber qual que é melhor, IPCA ou pré-fixado, eles não são tão coincidentes assim, né? Então ela desenvolveu esse índice DKA que normaliza, né, equivale os prazos de vencimentos pra ver qual que é, dessa oscilação do grafiquinho que eu mostrei, qual que é maior, porque quanto maior a oscilação, maior a possibilidade de lucros exorbitantes e também de prejuízos bem grandes, né? E a volatilidade dos pré-fixados é maior. Você tá interessado em fazer uma marcação ao mercado com um ganho bem maior do que o contratado? Os pré-fixados tendem a apresentar essa possibilidade maior. Só que os vencimentos mais longos, eles também acentuam a volatilidade. E aí entra a vez do Tesouro IPCA, porque ele tem vencimentos que chegam até 2045, e enquanto o Tesouro pré-fixado, considerando só os 100 pagamentos de juros semestrais, vai até só é dose, né? Só até 2031. E nos seus investimentos, qual que você acha melhor? Tesouro Direto ou CDB? Se fosse pra escolher só um deles. Eu, pessoalmente, escolho os dois. Eu também já parei pra comparar a LCI do Inter, que tá rendendo IPCA mais 6,17%, só que ela não tem cobrança de imposto de renda como tem os CDBs e o Tesouro Direto. E entre essa LCI do Inter e o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, qual que é o melhor? Qual que rende mais? Foi a pergunta que um seguidor mandou e eu respondi nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo eu mostrei 10 motivos de por que parecer pobre é importante, e por que eu tô levando uma vida muito mais simples e saí lá da Faria Lima e agora eu tô andando de um ninho pra surfar todo dia aqui na Bahia. Vale a pena ver. Lembrando do like, né, meu parceiro? Agora clica nessa bolinha, se inscreve, a gente se vê na próxima! Clique no joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.